Vamos que vamos. Live streams. Como São Paulo é barulhento, hein? Nossa Senhora! Pelo amor de Deus, é muito barulho, gente, nessa cidade. Vamos que vamos. Live. Pronto. Estamos ao vivo. Vamos começar. Raga dirogan satatanu shaktana sheshakaya prasrutana sheshan autsukyamo haratidanjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 7, né? O Anarakshadhyayam, o capítulo sobre a proteção dos alimentos. A gente pausou aqui no início do shloka número 38 e a gente estava falando sobre os virudahara, né? Os alimentos que, por combinação ou por processamento ou por junção, né, com outros alimentos, eles acabam sendo ruins para a saúde, né? Eles acabam produzindo efeitos negativos para a nossa saúde. Então, a gente parou aí na primeira metade do shloka número 38. Na nossa leitura da semana passada, a gente estava falando sobre várias interações, né, diferentes, como, por exemplo, ele falou que você, se você fritou peixe, né, se você fritou peixe e tinha pipali, aquele óleo ali, você já não pode usar ele para mais nada, né, por exemplo, você tem que rejeitar aquilo ali, né. Ele também... Só a perna, eu não estou conseguindo. Ele também disse que o sarpi, né, o ghee, conservado por mais de 10 dias num recipiente de um metal específico que é usado para fazer sino, que é um metal que a gente conhece como bronze, né, ele deve ser rejeitado também, né? Então, tem alguma interação aí entre o bronze e o ghee, por exemplo, que muda, né, as qualidades químicas do ghee. E aí eu preciso lembrar você, né, como eu sempre lembro você, e a gente sempre esquece, então por isso que eu sempre lembro, que ele não vai te listar tudo que pode ser combinado de maneira equivocada a gerar um virudahara. Né? A ideia do Ashtanga Hridayam, a ideia dos Samhitas, não é te dizer tudo que é possível na natureza. A ideia deles é dar algumas ideias, né? Então ele fala lá no capítulo 1, vocês estavam aqui comigo, ou já devem ter visto, ou espero que vejam, né? Ele fala, esse Samhita, né, ele conta a história toda do Ayurveda, né? Brahma Smrtva Ayursho Vedam Prajapati Madhigrahat Soshvinatal Sahasraksham Sotriputradikan Munini, e ele vai, né? Aí a gente fez, né, o Ashtanga Hridayam, e ele é Nati Sankshepa Vistaram, ele usa essa expressão, Nati Sankshepa Vistaram. O Samhita, ele não é muito longo, nem muito curto. Não é muito longo, nem muito curto. Quer dizer, ele não é tão longo que eu vou te dizer todos os virudaharas possíveis do planeta Terra. Tá? Não fica nessa expectativa de que ele vai te dizer todos os virudaharas, ou se ele não falou, é porque não é. Não. Você tem que aprender o raciocínio por detrás, né, do capítulo 7 e aplicar ele à sua vida. Ele não vai lá falar de muqueca de peixe. Ele não vai falar de estrogonofe de frango. Ele não vai falar sobre acarajé e vatapá. Você que mora na Bahia, que se vire para entender qual é o efeito, né, desses princípios do capítulo 7 sobre a culinária baiana, né, sobre a culinária moçambicana, sobre a culinária japonesa. Né? Você tem que pegar aqui a base, né, os exemplos. Então, vocês se confundem muito com esse negócio. Né? Todo mundo, eu também, todo mundo se confunde muito. Os samhitas são estruturas de raciocínio e exemplos. Estruturas de raciocínio e exemplos. Estruturas de raciocínios e exemplos. A gente está fazendo o quê na leitura de hoje? A gente está fazendo exemplos. Tá? Então, ele está dando exemplos. Não se apega aos exemplos. Os exemplos não são tão importantes assim. O que é importante dos exemplos é a estrutura de raciocínio que tem por trás dos exemplos. E aí a galera se apega ao quê? Aos exemplos. Né? Quando o sábio aponta para a lua, o idiota olha para a ponta do dedo e não para a lua. Né? Então, ele está apontando para a lua com esses exemplos. Não se apeguem aos exemplos, porque não importa, né? O falcão, a carne de falcão, você não come carne de falcão. E aí você pensa, então eu não faço nada errado, eu só como McLanche feliz. Se você come McLanche feliz e não carne de falcão, você provavelmente está fazendo um virudahara.
né? Só que você está achando que, porque não estava escrito promoção número 3 do McDonald's no Ashtanga Judaiam, você pode comer, né, o seu McBacon cheddar, né, com uma dupla batata. E isso aí você não deveria. Não está escrito no Anarakshadhyayam, né, mas você provavelmente está comendo uma porcaria aí no meio da rua quando você come a pizza de Chester vegano com catupiry, né? Então, que tem essas coisas aqui em São Paulo. Eu estou só dando exemplos da vida real para vocês. Tá? Então, dito isso, feito esse desabafo, né, vamos começar. Então, a primeira metade do Shloka, número 38, ele diz o seguinte: Bhaso virudyate shulyah kampilastakra saditaha. Então, ele dá mais um exemplo, né? E o exemplo tem uma estrutura de pensamento por detrás, né? Tem uma estrutura de raciocínio por detrás, se você souber analisar. Então, bhaso virudyate shulyaha, shulyaha. A palavra shulya significa shulyaha. Aqui. Ai, caramba, deixa eu marcar ela, demônio. Shulyaha. Shulyaha significa que alguma coisa foi processada num buraco, né? Ela está processada dentro de um buraco. O que significa isso na prática? Ela foi assada, tá? Então, aqui isso é um método de cozimento, né? Quando você assa alguma coisa com fogo que você bota dentro de um buraco. Isso aqui é o shulyaha. O que você está processando dentro do shulyaha? Bhasaha. Bhasa, que é o basso aqui, ele é um tipo de bicho, né? Ele é uma ave, é tipo um falcão, tá? Então é um tipo de falcão aqui que você não deveria processar dentro de um forno. Você não deveria assar. Olha que interessante. Tem alimentos que você deveria cozinhar de maneiras específicas. Você deveria cozinhar eles no vapor, mas você não deveria cozinhar eles no forno. E aí a gente, em 2021, a gente faz a coisa mais ridícula entre as coisas ridículas que tem, que é vocês ficarem perguntando qual é o melhor método de cozimento. Depende. Depende de quê? Do que você está cozinhando. Porque as pessoas falam, e no air fryer, Matheus? E frito no óleo, Matheus? E no vapor? Eu ouvi dizer que o vapor tira todos os nutrientes do alimento. Eu ouvi falar que o cozido mata a vitamina C. Eu ouvi falar que no forno é melhor porque preserva não sei o que lá. Depende. Depende do alimento que você está processando. Tem alimentos, inclusive o Michael Greger no nutritionfacts.org tem um vídeo excelente comparando os métodos de cozimento. E olha que interessante, de acordo com a medicina e nutrição moderna, tem alguns alimentos que preservam os fitonutrientes melhor se preparados no micro-ondas do que se você cozinha eles na água. Eu sei pessoas todas que fizeram uma cara de espanto porque são terapeutas ayurvédicas e a gente acha que micro-ondas não pode, né? Mas se você olhar, você vai ver, processado em meio aquoso, você bota dentro e faz um ensopado, perde todos os nutrientes. Você processa ele no micro-ondas, ficam lá os fitonutrientes bonitinhos. Olha que lindo. Então, aí as pessoas perguntam, Matheus, o que você acha do micro-ondas? Eu falo, olha, de acordo com os samitas, não tem informação nenhuma. De acordo com a medicina moderna, não tem nenhum. Tem estudos de casos interessantes no PubMed falando sobre os efeitos negativos do micro-ondas, porque o micro-ondas caiu no pé da pessoa. Ela estava carregando o micro-ondas e ela deixou cair. E aí falou o efeito negativo do micro-ondas para a saúde da pessoa, porque ela caiu um micro-ondas em cima dela, entendeu? Agora, para o processamento, para a estrutura molecular, eles não falam muita coisa ainda, se você for olhar lá no PubMed, por exemplo. Tudo isso para falar que o shulyaha é um método de processamento que é contraindicado aqui no caso do bhasaha, do falcão, né? E como é o caso do falcão, deve ser o caso de outras coisas também. Aí você entra lá, por exemplo, para falar das tilamidas e não sei o que você não pode processar o alimento a não sei qual temperatura, porque se ficar com uma crostinha escura, se você botar uma torrada, por exemplo, o carboidrato, né, quando ele é aquecido a altas temperaturas, aí quando ele torra, aí aquilo ali fica carcinogênico e tal e tal. E os samitas estão falando, olha aqui, ó, shulyaha, está assando o negócio. E aí ele vira uma estrutura que não deveria ser tão boa, não é tão boa para a sua saúde. Eles se preocupam até com a droga do negócio, o jeito que você vai cozinhar, entendeu? Porque o jeito que você vai cozinhar afeta a realidade. E a gente sempre quer simplificar, né? Qual é o melhor? Aí eu falo, o melhor é ensopado. Aí todo mundo vai fazer ensopado e fala, de acordo com a Ayurveda, o melhor é o ensopado. Aí eu falo, depende. Aí a pessoa fica chateada comigo, porque eu estou defendendo as grandes corporações de micro-ondas. Falando, não, é porque depende mesmo.
Depende do que você está tentando preparar, entendeu? Tem coisa... Qual é o pior método de processamento? Não é o micro-ondas. Com certeza não é. O pior método de processamento de todos eles é o frito na gordura. Frito na gordura, quando você afunda um alimento na gordura, é o pior método de processamento. Aí vem uma galera fazer campanha contra o air fryer. Eu não acho que air fryer é bom, mas o air fryer pelo menos é air, não é oil, né? Porque qual é o problema do oil fryer, né? Que o oil fryer você está comendo óleo ainda por cima ali, o óleo, aquele óleo super aquecido, hiper saturado e tal e tal. Então, se pelo menos você faz altas temperaturas com o ar, pelo menos não tem o óleo. É bom? Não, não é bom, porque aquecer um alimento em altíssimas temperaturas não é bom. Mas aquecer em altíssimas temperaturas, a pessoa que fica botando o dedo na cara do air fryer, ela come um pastel na feira. Então, assim, não dá, né? Você tem que escolher qual é a sua coerência. Eu, Matheus, eu sou ayurvédico de verdade, eu não como nada no micro-ondas, mas você come coxinha de jaca. Tipo, você é o vegano da coxinha de jaca. Eu como coxinha de jaca, mas eu não fico falando mal do air fryer pra galera na esquina. Entendeu? Então, assim, coerência, né, meus amores? Coerência. A gente come um monte de porcaria na vida na cidade de São Paulo, né? Então, não fica botando o dedo na cara do coitado do micro-ondas, entendeu? É muito importante vocês entenderem isso para o mundo de hoje, tá? Porque você vai falar, eu não como falcão assado, Matheus, então não importa o capítulo 7. Mas você come lasanha de 4 queijos de micro-ondas. Aí porra, complicou demais, né? Então, esses dois alimentos, a carne de falcão e o assado, são incompatíveis, né? Viryudhyate, então eles são incompatíveis de acordo com os samhitas, tá? Eu espero que para vocês seja útil, né? Porque esse tipo de... Se não fosse, vocês não estariam aqui, né? Mas porque eu fico falando e tentando trazer exemplos que vocês possam usar para pensar na vida de vocês. Eu não sei se entre vocês tem pessoas que ficam chateadas comigo que preferiam que eu só lesse o Samhita e traduzisse meio que tipo, não pode comer falcão assado e acabou, entendeu? Mas acho que vocês não estariam aqui, né? Nessa altura do campeonato, vocês já teriam ido embora. Mas é que assim, eu não consigo não fazer comentários, né? E tentar trazer para o momento que eu estou vivendo na minha vida agora. Eu estou na cidade de São Paulo, né? Então, vocês vão ter que levar um pouquinho de desabafos aqui. E aí ele continua, né? Kampilaha, Kampilasta Krasaditaha. Então, o Campila, né? O Campila é o Malotus filipensis, é o nome dessa plantinha, tá? Então, o Campila, né, ele não deve ser misturado Campila Stakra Saditaha. Então, o Sadita, ele é misturado de alguma maneira, né, ele é combinado de alguma maneira com o quê? Com o Takra. Com o Takra. Takra é um jeito que a gente fala do buttermilk, é o nome do buttermilk, né? Em português não tem muito isso. O buttermilk ele é feito de várias maneiras diferentes. Uma das maneiras que a gente faz o buttermilk é pegando o iogurte, misturando com água e processando, batendo ele no liquidificador. Tradicionalmente, a gente tinha tipo um bastão de madeira que no final tinha um negócio que parece um espremedor de laranja. E aí você bota ele dentro do iogurte com água e fica girando ele assim, e ele faz tipo um processamento. Hoje em dia eles fazem o takra dentro do liquidificador mesmo, tá? Então, ele é tipo um lácteo, ele é um produto lácteo, mas ele é bem levinho e ele é meio azedinho, né? Ele é muito usado, ele é considerado um excelente digestivo, né? Então ele é tomado lá na Índia depois das refeições. Outra coisa também que ele ajuda muito, né? Tanto o takra quanto o iogurte quanto os lácteos, é porque como na Índia a gente tem uma cultura de botar comida muito apimentada, os lácteos eles ajudam, né? Quando você está com a boca queimando, a dar uma apaziguada na boca. A água não ajuda, né? Eu não sei se você já teve essa experiência de comer uma comida muito apimentada e tentar botar um gole d'água na boca para ver se ajuda e não ajuda, né? Se você tentar botar um vinho, alguma bebida alcoólica, aí piora, né? E o lácteo não. O lácteo ele apazigua, ele ajuda você a continuar comendo o negócio que está queimando a sua boca. Né? Então, se você está precisando de ajuda para continuar comendo coisa muito apimentada, aí você está sofrendo porque está muito apimentado, em vez de parar, né, você simplesmente bota lá um iogurte na sua boca. Os seres humanos são, né? Olhando, parece mentira, né? Esse roteiro é tão bom que se fosse um filme ninguém acreditava, mas é verdade, né? O ser humano é esse filme aí que não faz o menor sentido. Então, o takra não deve ser misturado com a Malotus filipensis, né? Com o Campila. Basicamente é isso. E aí ele continua, né? E aí, a segunda metade do shloka número 38, ele diz o seguinte: Aikadhyam paya sasura krushara parivarjayet
Então, ele está né, dando mais exemplos. Então, ekadhyam, a palavra eka, se fosse sem o tracinho em cima, né? O eka significa um. Aikadhyam significa ao mesmo tempo, de maneira conjunta, tá? De maneira conjunta, ao mesmo tempo, né? Você não pode misturar algumas coisas. Então, payasa sura krushara, parivarjayet, parivarjana, vocês já me ouviram falar isso aqui muitas vezes, essa palavra. Nidana parivarjana. Parivarjayet. Parivarjayet é o viderling de parivarjana, né? O verbo, né? Na verdade, parivarjana é o nome, parivarjayet, parivarjati é o verbo, né? Então, parivarjana significa alguma coisa que deve ser evitada. Você deveria evitar alguma coisa, você deveria parar alguma coisa, você deveria, em inglês a gente falaria give up, né? Desistir de alguma coisa. Quando eu falo para vocês que a primeira etapa no tratamento do Ayurveda é Nidana Parivarjana, o que eu estou dizendo? Você deveria abrir mão, você deveria evitar o quê? Nidana, a causa do problema. Né? Então eu sempre falo para vocês, Nidana Parivarjana é a primeira etapa do tratamento no Ayurveda. Por quê? Porque você primeiro parar de fazer o Nidana, a causa do problema. Para de chutar a parede, fecha a bica do negócio que está gerando a poça na tua sala. Eu uso várias, né, alegorias para você entranhar esse conhecimento dentro da tua cabeça, mas não adianta você falar, eu tomo água morna com limão. Não adianta, se você não faz Nidana Parivarjana, você vai continuar alimentando o problema. Qual é o problema que ele está dizendo aqui que você não deveria fazer? Você não deveria consumir ao mesmo tempo o payasa, um alimento lácteo qualquer desses, né? A base é leite, payas é o leite, né? Sura, a cerveja, e krushara. Krushara é tipo um kitchari. Ele é tipo um baião de dois, só que meio sopa. É como se fosse uma papa que você usa lentilha e arroz para fazer. Então é como se fosse um arroz com lentilha, só que ele é mais empapadinho, ele não é sequinho, não é tipo aquela coisa meio arroz com lentilha de comida árabe, né, de comida libanesa. Ele é um arroz com lentilha mais empapado. Então você não deveria misturar o payas, que é um alimento lácteo, o surá, que é uma bebida alcoólica, né, a cerveja ou alguma coisa assim, e o krushara, que é essa mistura de arroz com lentilha, tá? Então, aikadhyam, você não devia juntar isso na mesma refeição. Então, você não deveria comer o krushara, um arroz com lentilha que é mais empapadinho, bebendo uma, sei lá, cerveja qualquer dessas aí, e depois comendo um pudim de doce de leite de sobremesa, por exemplo. Porque você fez tudo junto. Juntou tudo, vai dar ruim na tua digestão, entendeu? É que ninguém faz isso, né? Ninguém come arroz com feijão, aí bebe cerveja junto, e aí depois ainda come um lácteo de sobremesa, né? Então ele nem precisava falar um negócio desse. Porque, né, que cultura misturaria esses alimentos todos, né? Exatamente. Então você já sabe, né? Se você está rindo agora, é porque é exatamente a sua cultura, tá? Brasileira ou brasileiro do meu país. Então, a gente faz isso o tempo inteiro, né? Comer uma feijoadinha e aí depois comer um pudinzinho de doce de leite da minha avó, né? De leite, aquele pudim de leite da vovó, pá, que delícia aquele negócio. Era mais leite condensado do que qualquer outra coisa, né? Mas era puro amor da vovó. Né? Então, maravilhoso. Então, a cervejinha... Não é qualquer cervejinha não, Matheus, é uma IPA. É uma IPA feita não sei o quê, do processamento do meu tio que passou. É uma Erdinger, Matheus. É uma Weiss. Não faz diferença. Tá? É Surá, isso aí também. Tá? Você está aí já arrumando desculpas, né? Porque você vai comer. A gente estava todo mundo... Os nerds se encontraram, né? Esse final de semana agora. Então, a gente foi comer uma pizza, né? Às 10 horas da noite, contrariando todas as regras de tudo que faz sentido que a gente tem estudado nos últimos 4 anos. Aí a galera tava fazendo bullying comigo. E aí me falaram que vocês aí arrasam nos comentários durante essa aula, e eu nem sei, eu nem vejo o chat, né, do Zoom. Então, mas me disseram que rola tipo um movimento dentro do chat do Zoom dessa leitura dos samhitas agora. Então, não vou inibir vocês não, podem continuar, mas eu recebi mais de uma mensagem antes dessa live de hoje dizendo assim, o que você vai tirar da minha vida hoje? E eu acho importante deixar bem claro que eu não tenho nada a ver com isso,
Tá? Primeiro que não fui eu que escrevi o livro, foi o Vagbata. Mande um e-mail para vagbata@vagbata.com, entendeu? Não tenho nada com esse negócio. Fala com o Vagbata. Segundo, você está aqui porque você quer. Então, agora aguenta, né? Agora aguenta e vai comer uma feijoada com a tua família depois com os olhos do Vagbata, que eu quero ver, né? Então, aproveitem, aproveitem. Então, vamos para o shloka número 39. Vamos para o shloka número 39. E o shloka número 39, ele diz o seguinte: Madhu sarpir vasataila paniyani dvishastrishaha ekatrava samamshani virudhyante parasparam. Então ele vai começar com um monte de coisa. Madhu, né? Madhu é o mel. Sarpi é o ghee, né? Sarpi é o ghee. Eita, não estou conseguindo marcar. Sarpi. Vassa é a gordura, né, animal. Então, quando você come um pedaço de carne, sabe aquela gordura que vem junto com o músculo? Aquela gordura é o vassa, né? Tailá é o óleo, né? O óleo vegetal, normalmente. Especificamente aqui, o óleo de gergelim, de sésamo, né, em Portugal. Paniá. Então você tem uma série de elementos que são absolutamente comuns, assim, absolutamente comuns. O mel, que tem uma predominância de sabor adstringente, que é o madhu, o ghee, a gordura, né, do músculo, o taila e o paniá. Pani significa água, tá? Até os dias de hoje, inclusive, em Gujarati, em Hindi, eles também falam pani, né? Pani. Paniyani, esse é o plural, tá? Esse é o plural para a galera que está estudando sânscrito aí. Esse aí é o plural, é o Bahuvachana, né? Desse nominativo aí. E aí ele fala Dvishas Trishaha, Dvishas Trishaha, Dvishas Trishaha, são duas palavras, tá? Dwi vem de dois, tri vem de três. É tipo a nossa língua mesmo, tá? Não tem dificuldade para vocês, não. Dvishaha, Dvishas, significa em pares de dois, né? Combinando dois. Trishaha significa em três, tá? De dois em dois, de três em três. Ekatra significa junto. Eka significa um, ekatra é de forma unida. A gente fala isso em português, né? Unida vem de um também, tá? Ekatra, unida. Vá. Sama shamni. Samamshani. Samamsha significa em iguais proporções. Sama significa igual, né? Sama, você fala, enfim, a gente fala isso o tempo inteiro, né? De sama. Sama significa igual, né? Samamsha significa em proporções iguais, né? Em uma proporção igual. Virudhyante, vocês já cansaram de conhecer esse verbo aí, né? Essa palavra aí. Parasparam. Paraspara significa de forma mútua, mutuamente. Em inglês a gente fala um como o outro, por exemplo, tá? Um como o outro. O que significa, então? Traduzir de maneira mais literalzona. Mas o que ele está dizendo, né, nesse shlokinha? O madhu, né, o mel, que tem uma predominância mais adstringente, o ghee, a gordura muscular, né, o vassa, o óleo vegetal e a água, eles não deveriam ser combinados em proporções iguais, 2:2, 3:3. A gente falou disso na nossa leitura passada, né? Então, eu não deveria misturar uma quantidade igual de ghee e de água, por exemplo. Se eu tomar uma quantidade igual de ghee e de água, isso é um virudahara. Se eu botar a mesma quantidade de mel e de água, isso é um virudahara. Se eu botar a mesma quantidade de mel e de óleo, isso é um virudahara. Se eu botar a mesma quantidade de mel, de óleo e de água, isso é um virudahara. Não precisa ser 2:2, pode ser 3:3. Então, são alimentos que são a base, né, da cultura culinária, por exemplo. Você sempre usa água, óleo, ghee, mel e gordura, principalmente para cozinhar, né? E você não deveria misturar esses elementos, fazendo combinações de 2 e de 3, né, juntos, ekatra, na mesma proporção. Na mesma proporção. Tá? Então, isso é um clássico do Ayurveda e tá aí o shloka. Essa é a referência. Quando alguém disser, não pode misturar ghee e óleo na mesma quantidade. Mas fala, quem disse isso? Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 7, shloka número 39. É aí que tá, é daí que vem a referência.
tá bom? Vocês me perguntaram isso semana passada, eu falei, tem muita coisa ainda para vir pela frente nesse capítulo, ele vai falar bastantes coisinhas, tá? Quer falar agora, Rick, ou quer perguntar no final? Posso perguntar agora, para tirar dúvidas, é por uma questão de volume ou por uma questão de peso, esta quantidade? Porque pode Puta, variar. Rick, cara, maravilhosa a tua pergunta. Eu não acho que é uma questão de peso, porque eles não pesavam as coisas como a gente pesa hoje em dia, né? Então eu acho que é por uma questão de volume. A maioria dos alimentos que foram colocados aqui são alimentos mais líquidos, né? Então, misturar água com óleo, por exemplo, eu te diria que é por uma questão de volume. Posso olhar no Samhitão. Vamos olhar no Samhitão, então. Obrigado, Rick, porque ele não diz, né? O Samhita não fala. Ele fala junto na mesma proporção. Você poderia falar 100 gramas de cada um e eu acho que você estaria certo. Você poderia falar 100 ml de cada um e você estaria certo, por mais que 100 gramas e 100 ml são totalmente diferentes, né? De acordo com a densidade. Então vamos lá. Shloka número 39. Deixa eu pegar o Samhitão aqui. Ele nem tem um comentário tão extenso. Não tem um comentário tão extenso, então maravilhoso. Vamos ler. Madhvadani Samashani Tulya Pramanani Mito Puridhyante Katham Dveva Triniva. Estou só procurando, tá? Para ver se eles comentam esse negócio. Ekatrava Sarpini. Então ele só está falando, né? Tipo, em combinações de 3, em combinações de 2. E a Madhu Sapishi, Madhu Ase, Madhu Taile, é muito bonitinho. Ele fala, porque eles querem deixar muito claro, né? Então ele fala assim, Yatha, deixa eu ver se eu consigo dividir a minha tela com vocês, porque aí vocês acompanham, pelo menos a galera que está estudando sânscrito, aí depois eu volto. Eu nunca faço isso, né? Vai ser bom aproveitar a pergunta do Rick para fazer isso aqui, ó. Quando eu falo assim, vamos olhar o Samhitão, o que eu estou olhando é isso aqui, ó. É o Ashtanga Hridayam Tika. Vocês estão vendo ele na tela de vocês? Eu sei que a maioria de vocês não estuda sânscrito, tá? Mas aí, ó, o que eu tô olhando? Eu tô olhando... Vocês conseguem ver meu cursor ou não? Consegue, né? Maravilhoso. Então, eu vou dar um zoomzão na tela, porque o que eu tô olhando é isso aqui, ó. Esse aqui, onde está o meu cursor agora, é o shloka número 39. Tá vendo aqui, ó? 39. Ó. E aí, esse é o shloka principal. Esse aqui é o Ashtanga Hridayam Tika, é aquele vermelhão que eu tenho na minha casa, mas quando eu estou viajando eu uso a minha versão em PDF. Ele é só sânscrito, ele não tem nada de tradução. E aí ele tem o primeiro comentário, que é esse cara aqui, ó, tá vendo? Esse sa aqui com o ponto é o primeiro comentário. Então, isso tudo aqui que meu cursor está mostrando é o primeiro comentário. Aí depois tem o ra. Esse ra é o segundo comentário. Então, o primeiro comentarista é esse cara aqui, e o segundo comentarista é esse cara aqui. Quando eu falo para vocês, vamos olhar no Samhitão, o que eu estou fazendo é abrindo isso aqui e lendo. Então, se vocês conseguem ver meu cursor, eu vou passar o meu cursor por onde eu estou lendo, porque você vai acompanhando se você quiser, tá? Então, ele primeiro falou sobre os caras todos, né? Madhwadini, Samashani, Tulya Pramanani. Eu não vou traduzir tudo, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui fazendo isso e não faz sentido, porque ele só está repetindo, né? O que é interessante? Matou, Virudiante. Então ele só está repetindo o shloka, deixando mais claro, né? Mas para vocês não faz diferença, porque eu já expliquei. Katham, Dveva, Triniva. Então, se você fizer combinação de 2 em 2, Triniva também a combinação de 3 em 3. Ekatra, tudo junto, Vassarpini. Eu falei, não vou traduzir, aí eu começo a traduzir. Eu não vou traduzir, porque senão a gente vai gastar muito tempo. Aí é porque eu acho isso tão lindinho. Eu não sei se vocês curtem, mas eu acho isso tão bonitinho. A gente poder pegar um livro desses de 1.500 anos atrás e ler ele, cara. Isso é muito revolucionário. E aí ele fala, ó, vou te exemplificar o que eu estou querendo dizer com 2 em 2, 3 em 3. É que às vezes vocês não sabem, né, que eles são tão didáticos. Eles são muito didáticos. Então ele fala, Yatha Madhu Sarpishi. Madhu Sarpi. Então, por exemplo, se você misturar o mel com o ghee. Aí ele fala, Madhu você, se você misturar o mel com a gordura. Não precisava, né? Você já entendeu. Ele falou 5 coisas, 2 em 2, 3 em 3, todo mundo entendeu. Mas o comentarista vai lá e explica. Madhu taile, o mel com o óleo. Madhu sarpivasa, ou o mel com o ghee com a gordura, por exemplo. Madhu sarpiva satailani. Então ele só está juntando as coisas, entendeu? Para você entender todas as possibilidades.
Itieva Madini, então Adini, então e assim por diante. Então, finalmente ele cansou, ele falou: não vou fazer todas as análises combinatórias de tudo que é possível misturar de 2 em 2, em 3 em 3. Cansei, puxei a língua, né? Tanu Yadeva Vidho Virodha Uchyate Tadkatham Gastyalehe Hruchiha 128, né? Então ele continua, ele está citando, né? Vou citar pessoas aqui, né? Então ele fala: Krudavacha Pruthagrtat Tailat Sapi Palichurnat Siddhashite Cha Makshikat. Então, o Makshika também. Iti Taila, mas não faz diferença isso aqui. Taila Grita Madhuna Tulyashana para yoga. Isso é tipo uma questão. Brum. Então, ele está perguntando. Por exemplo, tipos de misturas específicas, né? Você misturou o Taila com o Gruta Madhuna, você mistura o Taila com o Gruta de uma maneira, né? Tulyashana para yoga. Então, para yoga é quando você mistura as coisas, né? Então, se você misturar algumas coisas dessas misturas todas, ele deu alguns exemplos, né, de misturas específicas, mas você pode, né, meio que misturar elas todas, não faz tanta diferença, né? Kevalana, então de maneira isolada também, né? Madhwadina, Samashana, Mupayoga Viruddha. Samashana Mupayoga Viruddha. Natu Dravyantara Sayuktanam. Apitu Dravyantara Sayuktana Tesha Sayoga Saskara Tiva Shatvi Shastrana Dravyantara Yoga Divashana Viruddha Eva. Então ele é um pouquinho mais específico aqui, que deixa eu traduzir isso mais suave na minha cabeça, porque eu acho que a pergunta fundamental é do matra, né? E ele não está falando sobre matra aqui. Então, só o mel sozinho, ele já é um viruddha, né? A gente já falou que o mel tem um potencial, né? De ser um viruddha, né? Dependendo de como ele é processado, né? Então, só o processamento do mel já torna ele um viruddha. Natu dravyantara yuktana. Então, também da maneira como você prepara, né, o alimento, ele também acaba virando, né, um viruddha. Então, a forma como você prepara essas junções aí, elas são... o shloka, ele é um shloka de... Se você misturar esses alimentos na mesma proporção, eles viram viruddha. E eu acho que o comentarista está aprofundando esse conhecimento, dizendo: eles também ficam viruddha dependendo de como você processa, né, as formas diferentes de processamento. Apitu Dravyantara Sayuktana Tesham Sayoga Samskara Diva Shadvi Shista Guna. Então, ele também pode virar um viruddha, né, dependendo de como ele é combinado, processado e dependendo do passar, acho que do tempo, né? A sensação que eu tenho é essa, dependendo de... Porque ele comentou isso lá, né? Se você deixar como é que foi? O ghee dentro do pote de bronze durante 10 dias, né, por exemplo. Isso já pode virar um viruddha também. Então, o viruddha, ele não é só viruddha pela mistura, ele é viruddha pelo processamento. Ele já falou isso muito, mas é que eles se repetem demais também nos comentários. Dravyantara Sayoga Diva Shadviruddha Eva. Então, eu não tive sucesso aqui, Rick, no primeiro comentarista. Vamos brincar com o segundo comentarista. O segundo, tá vendo, ele é mais curtinho, normalmente ele não é tão profundo mesmo, mas às vezes ele joga aqui um ouro pra gente, né? Então, Sayuktanam Manato Virodhamaha Madhu Sarpiriti. Então, ele está falando a mesma coisa que os caras já falaram antes, né? As misturas específicas, né? Dvishastrasha, então, a mesma coisa que eu já traduzi para você. Itiupalakshana Tena Chatu. Tena Chatu. Spashchashopi Nyayam. Então, ele está falando, olha, você pode misturar de 2 em 2, de 3 em 3. Isso aí, né? Ityupalakshanam. Você vai... fica meio claro, né? Eu acho que isso já ficou claro para a gente, a mistura de 2 em 2, 3 em 3. Tena Chatu Spanchasho
apignayam. Então, se você misturar entre 4 e com 5, api também, tá? Também dá problema. Então, ele não está te liberando, porque você podia malandramente dizer, se é só de 2 em 2 ou 3 em 3, se eu botar 4 na mesma proporção, né? 25% lá de cada um, estava de boa, né? Estava de boa. Não parece que estava de boa para você, não. Ekta, Yunyatra, Madhusarpi Vasa Taila, Paniyana, Manavirudhana, Dvitrichatu, Panchadhamilinana, Pantalanatana, desculpa, Shadvishati, Viruda Prakara, Bhavanti, Iti. Ele não acrescenta nada, Rick, para você. De repente, mais para frente, ele vai falar mais isso de proporções, a gente continua buscando. Mas eu não acho que tinha essa mentalidade, essa preocupação. Ele está mais falando mesmo sobre o tipo de combinação. Shadvishati, deixa eu ver se isso aqui pode sugerir alguma coisa. Mas eu acho que não. Que esse da... Desculpa, gente, mas me dá 2 segundinhos para eu verificar essa informação dentro do Shadvisha, não. Shadvimsha. Não, é só aumentado mesmo. Shadvidha. Não, é só 6 mesmo. Shadvishati. Shadvimshati. Acho que está faltando um bindi aqui mesmo. Então, não, isso é combinado em 6 mesmo. Então, pronto, vou parar de dividir minha tela. E aí eu vou voltar a dividir aqui as minhas anotações para você. Então, ele falou, a gente tenta de novo na próxima. Ele falou de mel, ghee, gordura, óleo e água. Então, 5 alimentos, né, combinados de 2 em 2 ou de 3 em 3. Os outros caras falam, olha, se você misturar 4 ou 5, você também tem que prestar atenção. Tá? Você não está livre dessa brincadeira. Eu já tive professor na faculdade, só para vocês saberem que isso não é uma harmonia dentro da doutrina ayurvédica. Eu tive professores na faculdade que me disseram, se você misturar 4, não tem problema, quebrou o viruta. Então, isso é uma opinião, assim. O comentarista opina por um lado, o professor de Dravyaguna opina por outro, por exemplo. Tá? O Samhita deixa isso no ar. Fica a dúvida. Tá? Fica a dúvida mesmo. E também fica a dúvida sobre a quantidade. Mas como eles são líquidos, a gordura não é tão líquida, né? Mas ela é usada na forma mais líquida, mais pastosa, eu pensaria que é uma unidade volumétrica, né, de medida, e não uma unidade de peso de medida. Mas eu também estou chutando, ele não fala. Tá? Temos tempo? Temos 8 minutos. Eu acho que dá. Vamos avançar? Vamos. Eu pergunto e respondo, né? Porque pessoas, né, normais são assim, né? Falam sozinhas com os amiguinhos imaginários do YouTube. Então, vamos em frente para o shloka número 40 e primeira metade do shloka número 41, e ele diz o seguinte: Bhinamshe api madhvaje divya varya nupanataha madhu pushkara bijam cha madhu maireya sharkaram manthanupana kshaireyo haridrah kattutailavan. Então ele dá mais exemplos. Quais são os exemplos que ele vai te dar agora? Bhinamsha, deixa eu tirar o samhitão aqui da minha frente, senão ele me atrapalha. E cadê minhas anotações? Estão aqui. Desculpa, gente, tem muita tela aberta ao mesmo tempo. Bhinamsha. A palavra bhina significa quebrado, né? Dividido. Né? Bhina, quebrado, dividido. Api, também. Madhu, adye. Madhu, adya. Né? Madhu é o mel, que a gente já falou. Adya, eu já expliquei, é a manteiga clarificada, né? Que muita gente simplesmente chama de ghee também. Tá? Eles botam tudo na conta do ghee, né? Hoje em dia. Mas é um processamento anterior, né? Divya Varyan Anupanataha. Então, a chuva, né? Vari Anupanataha. Então, Anupana, pana é quando você bebe, Anu é junto ou depois. Anupana, deixa eu marcar para vocês aqui, ó. Divyavari. Divyavari é a água da chuva, é a água, né? Divyavari. Anupanataha. Anupana é para você beber ela depois do alimento ou junto com o alimento. Tá? Então, o que você tem que tomar cuidado? Deixa eu continuar traduzindo, depois eu junto tudo numa coisa só. Tá? Madhu pushkara bijam cha. Madhu, o mel, pushkara bija,
O pushkara, que a gente usa muito, é o pushkara mula, né? Que é a Inula racemosa. Né? A Inula racemosa é a planta que a gente chama de pushkara. A gente usa muito pushkara mula, que é a raiz da Inula racemosa. Aqui ele está usando pushkara bidja, né? Bidja é a semente da Inula racemosa. A palavra bijam é a semente, tá? Pushkara bijam é a semente da Inula racemosa. É uma planta amarelinha, tá? Ela é uma flor bem amarelinha que vocês encontram ela. Inclusive, ela é usada para um monte de coisa, né? Tuberculose, né? Tosse, problemas respiratórios, principalmente o trato respiratório, né? Superior também, dor no peito, né? Enfim, ela é usada a Inula racemosa para isso. Então, se você botar Inula racemosa, né, no Google, você vai ver uma flor bem amarelinha, tá? Então, a Inula racemosa, ela tá aí no meio também, ele falou, né, do Sarpir, cadê? Não, do Madhu Pushkarabijam Cha. Você também tem essa combinação aqui. Madhu Maireya Sharkaram. Madhu Maireya Sharkaram. O Madhu, de novo, é esse mel. Maireya, que é uma bebida feita de tâmara. É uma bebida feita de tâmara. É como se fosse uma bebida meio alcoólica, né? Feita de tâmara. E charcara é uma bebida feita de... É uma bebida feita de cana-de-açúcar. Né? Então, o madhu que eles estão falando aí, provavelmente não é o mel, é provavelmente uma bebida feita do mel. Né? Então, é o nosso assava ou o nosso aristam feitos com o mel, né? Que a gente está chamando aí de madhu. Eu vou olhar o samhitão, mas provavelmente é uma bebida alcoólica, não é só o mel, né, que eles estão falando. Porque eles não botam madhu, maireia, charcará, todo mundo junto assim. Porque aí fica mel, a bebida alcoólica feita da tâmara, a bebida alcoólica feita do açúcar. Então ele está falando de bebidas aí produzidas, digamos assim, né? E essa bebida ela não pode ser produzida especificamente com a semente da Inula racemosa, né? Eu vou explicar isso tudo aqui numa só, porque fica um pouquinho confuso mesmo na hora que eu estou lendo assim seguido, né? E ele continua, Manda Anupanaha. Manta é um preparado que a gente usa à base de grãos. É como se fosse uma papa de aveia, mas não é aveia que ele usa. Ele é um líquidozinho bem ralinho, que ele é usado como se fosse uma maisena. Tipo que você bota a farinhazinha dentro, você mistura, e ele fica um líquido bem líquido mesmo. A gente às vezes usa isso como base para preparar, por exemplo, a savarista, bebidas alcoólicas, tá? E aí ele fala, né, manta anupanaha. Você também não poderia usar o manta como anupana, essa bebida feita com esse farináceo aí, não sei se pode falar isso, e aí ele fala, cheireio vem de kshira, vem de leite. Então, isso aqui é uma bebida feita à base de leite. Tá? Uma bebida feita à base de leite. Haridra, você já conhece quem é esse cara, né? O nosso querido Haridra, ele é uma das plantas que a gente mais usa no mundo inteiro, né? Dentro do Ayurveda. É a cúrcuma longa, né? O Haridra. Haridra, Katutailavan. Katutaila, esse cara aqui, ó, Katutailavan, ele é um taila, é um óleo que é katu, que é muito picante. Qual que é o óleo muito picante? Ele é o óleo da semente da mostarda. Né? Então, o Katutaila é um óleo da semente de mostarda. Então, eu traduzi tudo meio que separado, agora vamos juntar essa parada toda. Né? Vamos juntar essa parada toda. Então, você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, ele acabou de falar, né? Não usa o mel, não usa o ghee, não usa o óleo, não usa água, o que mais? Não usa mel, ghee, óleo, gordura muscular na mesma proporção, de 2 em 2, 3 em 3, e o comentarista falou, de 4 em 4 também não é tão legal, de 5 em 5 também não é tão legal. Então, se você toma o mel junto com o ghee, né, ou a manteiga clarificada, na mesma quantidade, isso não é legal. Né? A gente já viu no sloka anterior. Nesse sloka aqui, ele está indo além. Ele está falando, mesmo que seja binamshe, mesmo que você esteja quebrando a quantidade, você não está fazendo na mesma quantidade, você está fazendo em quantidades diferentes. Mesmo em quantidades diferentes, madhvadye divya vari anupanataha. Se você não deveria beber
depois de consumir o mel ou depois de consumir o ghee, água da chuva, né? Divya Vari. A água da chuva, que é a água mais recomendada pelos samhitas ayurvédicos, ela não deveria ser consumida depois que você come uma mistura de mel com ghee, independente da proporção que você está usando, tá? Binam She, ele está quebrando essa coisa da proporção do shloka anterior. Ficou claro isso para vocês? Porque é meio confusinho mesmo, tá? Então, falei, vou repetir, né, de novo, pela terceira vez. Não pode beber na mesma quantidade água com mel com ghee. Mesmo em quantidades desiguais, se você usa o mel misturado com o ghee em quantidades desiguais, não bota água da chuva depois. Não bebe água da chuva como anupana, porque isso aí é viruda rara. Então, você fez lá uma mistura, né, de mel com ghee, comer um doce de mel com ghee, você não deveria beber água depois, junto com esse negócio. Porque os três juntos, parece que independente da quantidade, ele bagunça o coreto, né, da gente. Da mesma forma, Madhu Pushkara Bijam, você não deveria misturar esse Madhu aí, e aí, deixa eu pegar o Samhitão, porque eu quero entender se esse Madhu, ele é o Madhu, o mel, ou se ele é o Madhu, que é a bebida alcoólica do mel. Então, Bhinam Sheapi Madhvaje, Divya Vari Anupanena, já vimos isso, Virudhyate, né? Acabei de traduzir. Trutyarte Tasi Pratyaya Api Shabdana Kevala Samasha Ityartha. Então, o Apishabda que ele usou aí, né, o também, né, é Kevala Samasha Ityartha. Então, mesmo que seja separado, né, Kevala, mesmo que seja sozinho, né, mesmo que seja sem nenhuma mistura, né, sem misturar, ainda assim, no final, né, usando como Anupana, não fica legal. Porque a pessoa pode ter a sensação assim, tá bom, eu não posso misturar essas coisas, mas se eu comer um e eu comer o outro depois, aí eu não misturei. Aí ele fala, não, você está usando como Anupana, você está tomando depois, ele vai misturar alguma hora, né, e aí não vai ser bom para você. Tem muita gente que faz essas coisas, né, diz assim, mas eu tomo não sei o que depois da comida. E aí não tem problema. Eu tenho que explicar para a pessoa que a comida fica meia hora, às vezes 1 hora dentro do seu estômago e vai misturar, né? Tem muita gente que fala, dá um intervalo para comer a sobremesa, né, depois. E eu sempre falo, não dá intervalo para comer a sobremesa, porque você vai misturar e vai bagunçar a digestão, né? Porque aí a digestão que já estava chegando para um final vai ter que começar de novo, vai prejudicar o processo digestivo. Madhu Makshika, Pushkarabidya, Chaikadhya Virudhyate. É isso. Makshika é derivada das abelhas. Eu não sei porque ele falou Madhu Makshika. Pushkarabidya parece pelo Samhitão que ele está falando. O Madhu é o alimento derivado das abelhas mesmo. Makshika. Chaikadhya Virudhyate. Tata Madhu Mardvikam. É isso que eu estou tentando entender. Madhu Mardvikam Meireyam Karjura Vasa Asava. Então ele fala que é o Karjura Asava, o Maireia, né, que ele está falando aqui é o Karjura Sava, então não temos dúvida quanto a isso. Esse cara aqui, ó, deixa eu mostrar ele para vocês. Maireia é o nome de uma sava, de uma bebida alcoólica, feita a partir do Karjura, né, feito a partir da tâmara. Eu já tinha traduzido isso, mas agora está confirmado aqui. O comentarista está deixando isso bastante claro para a gente, né? Ele fala, Maireia, eu posso dividir minha tela com vocês, porque a gente acaba nisso aqui. Porque para mim está claro. Vou fazer assim, vou traduzir e aí depois eu volto. Não, eu já traduzi, né? Eu falei do Harida, mas eu não traduzi eles inteiros, né? Então, vou traduzir ele inteiro. Então, vamos lá. A ingestão, então, do mel misturado com o ghee, né? Com a manteiga clarificada, mesmo em proporções diferentes, não pode ser seguido de água de chuva, porque senão vira viruda rara. Da mesma forma, o madhu, que eu acho que é o vinho preparado, ou uma bebida alcoólica preparada do mel, não deveria ser misturado com a semente da Inula racemosa, do Pushkara. E também o madhu, né, que eu acho que é esse vinho preparado com mel, uma bebida alcoólica preparada com mel, não pode ser misturado com maireia, que eu tenho certeza que é a bebida alcoólica, o assava, preparado com o karjura, com a tâmara, e é misturado com charkara, que é a bebida alcoólica preparada com a cana-de-açúcar, tá?
Então, essas três coisas, né, são três bebidas alcoólicas preparadas com mel, preparadas com tâmara ou preparadas com cana-de-açúcar. Elas não podem ser misturadas com bebidas... Elas não podem ser misturadas com bebidas de leite, não. Elas não podem... Elas e as bebidas de leite não podem ser misturadas com o manta. Eu acho que é isso. Eu vou precisar do samitão, não tem jeito. Porque o problema aqui é o manta. É o manta usado como anupana, que é o problema no que eu estou tentando entender aqui. Então, é isso tudo aqui, é isso. São quatro coisas, não são três coisas. Vamos de novo. Então, tem quatro coisas, né? O madhu, que é a bebida alcoólica, que eu acho que é a bebida alcoólica preparada com mel, ou pode ser só o mel, mas não parece que é. O maireia, que é a bebida alcoólica preparada com a tâmara. O charkara, a bebida alcoólica preparada com a cana-de-açúcar. E o kshairiya. O kshairiya é uma bebida preparada com lácteos. Né? Eu não acho que isso é uma bebida alcoólica, eu acho que é só uma bebida láctea. Né? Isso aqui tudo não pode ser não pode ser consumido se você depois vai consumir manta anupanaha. Eu acho que é por aí a tradução. Ele está a osso, né? Esse shloka aqui. Tá? Então ele fala madhu, pushkarabijam, isso aqui está claro, madhu não pode ser misturado com pushkarabijam, né? Aí ele fala tchá. Aí a complicação começa aqui, né? Madhu, maireia, sharkaram. Por que ele botou todo mundo junto, né? Ele fez um samas aí que confunde pra caramba. A tendência de, se o maireia é uma bebida alcoólica, o sharkara seria uma bebida alcoólica e o madhu também seria uma bebida alcoólica. E eu não sei, para vocês que já estão estudando sânscrito há mais tempo, por que eu fico desconfiado disso? Porque ele fez um samastapada, ele fez uma palavra inteira grudada uma na outra. Então, ele dificilmente faria um samastapada se ele está falando do madhu, que é o mel, não é a bebida alcoólica do mel, mas é a bebida alcoólica da tâmara e é a bebida alcoólica da cana-de-açúcar. Quando ele junta tudo ali, dá a sensação de que ele está falando que é tudo bebida alcoólica. Né? São três bebidas alcoólicas. Kshairiya está separado, que é a bebida láctea. Isso aqui, manta anupana. Você não poderia usar um manta como anupana. Esse anupana de uma bebida feita à base de um farináceo aí qualquer, né? E aí ele continua. Haridraha katutailavan. Então, e para terminar, né, o haridra, ele não pode ser misturado com o katutaila, com o óleo de mostarda. Então, a mostarda é chatinha de ser usada também, tá? Mas se você usar o haridra junto com o katutaila, ele também é virudahara, ele é incompatível, ele não é fácil de você usar. E aí eu vou parar de dividir a minha tela e eu vou dividir de novo o Samhitão, porque a gente já embalou nessa vibe nerd hoje, eu vou levar ela até o final, porque aí eu não faço isso de novo com vocês numa próxima. Pronto, então... Vamos lá, essa é aquela aula dos samhitas para você não esquecer nunca mais e sair meio atordoado, mas faz parte. Segura aqui na mão e vamos. Tá? Então, cadê ele? Que eu dei um zoomzão nele, me pedi. Tá aqui, ó, 40. Então, estamos aqui no 40, no shloka número 40, e o comentário do shloka número 40 é gigantásio. Olha só, meu Deus do céu, o que eu fiz? Me arrependi já, mas tudo bem, vamos lá. Agora a gente vai. Então, ele está... Rebels, Trutiarte, Apishabdena, Kevalam, Samasha Ityarta. Eu já traduzi isso aqui. Madhu Makshikaha. Então, ele fala, olha aqui, meu cursor, né? Madhu Makshikaha. Makshika significa abelha, tá? Então, quando ele fala Madhu, ele está falando de Makshika. Ele está falando de alguma coisa que é produzida pelas abelhas. Pushkarabidya, Chaikadhyam Virudyate. Então, o mel produzido pelas abelhas, misturado com o Pushkarabidya, com a semente do Inularasemosa, e isso aqui é um Virudyate, é um Virudahara. Tatha Madhu Mardwikam. Madhu Mardwikam. Então, aqui ele já está falando de bebida alcoólica. Maireyam Karjura Asava. Karjura é a tâmara, a sava é a bebida alcoólica. Sharkaram, Sharkaraya, Kruta Madhya. Então, tá vendo? Ele está deixando
claro aqui pra gente. É a bebida alcoólica. É a bebida alcoólica Mardvika, feita do Madhu. É a bebida alcoólica feita da Kharjura. É a bebida alcoólica feita do Sharkaraya Kruta Madhya. Kruta é fazer. Madhya, Madhya é o nome da bebida alcoólica. É como a gente fala vinho, por exemplo, é Madhya. Tá? Então, o vinho, o Madhya, preparado do Sharkara, é o Sharkaram. Então, essa é a beleza dos comentaristas, porque ele pega a palavra Sharkara significa pedra. Literalmente é isso que significa, pedra, né? Só. Aí a gente deriva a palavra Sharkara, pedra, para a palavra Sharkara, açúcar. E aqui ele está usando a palavra Sharkara, que você poderia ler pedra, mas na verdade significa açúcar, e ele está falando de cachaça. Essa é a dificuldade de ler um Samhita ayurvédico. Eu estou tentando mostrar para vocês o que acontece na minha cabeça, para vocês entenderem por que eu fico engasgando aqui quando a gente faz leitura dos Samhitas. Que eu estou traduzindo do sânscrito na minha cabeça para o inglês, que foi como eu aprendi, para o português. Aí sai essa zona, que é o que esses encontros aqui, né? E vocês estão aí, e eu amo vocês, e obrigado pela companhia de vocês, porque é duro fazer essa tradução. Então, Sharkaram significa pedra, significa açúcar. E aí o comentarista fala, Sharkara yakruta madhya. Então é quando você faz uma bebida alcoólica com o açúcar. Eu chamei ele de Sharkaram, quer dizer, o Vagbhata chamou de Sharkaram. Eta, então, Eta, Deka, Tropa Yukta, Virudhyate. Então a gente já, né, explicou esse negócio. Kshereya é paiaçô. Então, Kshereya é alguma coisa feita de paias, de leite, né? Já expliquei isso também, vem de Kshira, né? Então, é fácil até de entender, não precisava nem do comentário, mas ele deixa claro. Manta anupano virudham. Viruda. Então, é um viruda você consumir o manta anupana, com o leite. Deixa eu ver se ele vai continuar. Manta anupana yasyasa evam. Kshereya iti. Eu quase tive uma epífane aqui, mas deixa eu continuar lendo, porque depois eu tenho epífane, eu tenho que desepifanizar, né? Então, Kshereya iti, Kshirat daj, iti daj. Haridra, aí ele já mudou. Haridra Kuprasava. Haridra Kuprasava. Deixa eu ver que negócio é esse. Kuprasava. Eu não conheço essa bebida alcoólica. Mateus, o Teixeira Kumar diz que essa aridra é mushroom, Agaricus campestris. Muito estranho. Muito estranho ser, mas ele aqui está me criticando também aqui no comentário. Porque a palavra haridra significa amarelo, né? Na verdade, significa alguma coisa amarela, né? Então, pode ser, por exemplo, a cúrcuma, né? Mas pode ser, por exemplo, o kadamba também é chamado de haridra, né? Então, e aí o engraçado, o Apte e o Monier Williams, o MacDonald não, que são os 3 melhores dicionários, né, do sânscrito para o inglês. O MacDonald fala turmeric, né, é mesmo a cúrcuma. Mas o Apte e o Monier Williams, eles falam, é um tipo de vegetal venenoso, né, que deve ser a leitura do Teixeira Kumar, Rick. Deve ser a leitura do Teixeira Kumar. Tem algum vegetal que é venenoso, que ele deve ser laranja de cor, e aí ele também é chamado de Haridra. Porque o Samhita, aqui o comentarista está dizendo Haridra Kuprasava. Né? Ele não está dizendo que o Haridra é a cúrcuma longa, não. Shakavishesha. Shakavishesha é um tipo específico de shaka, de legume. Né? Então parece que é um vegetal, é um shaka, que é estranho mesmo, que é esquisito. Sarpacha, aqui, ó, tô aqui, ó, tá? Sarpa, Chatra, Nukari, Pitta Basa, tá vendo? Pitta Basa, isso aqui significa que ele tem uma cor meio vermelha, alaranjada, alguma coisa assim, tá? Então ele tá falando que é um tipo de vegetal aí, específico, não parece que não é a cúrcuma, não. Eu li errado, para você ver, né? Katu Tailavan, Sarshapa Taila Brusto Viruda. Então, Sarshapa Taila, se você ficou na dúvida, né? Porque o nome Katutaila significa óleo picante. E ele está dizendo, não fica na dúvida, Katutaila é Sarshapataila. Sarshapa
é a mostarda, tá? É a mostarda. Se eu não me engano, ela chama Brassica juncea. Eu não sei se o Teshri Kumar ele bota o nome de tudo aí, Rick. Mas Sarshapatailam, então, é o óleo da mostarda, tá? Ele deixa isso aqui bem claro. E o Haridra não é a cúrcuma, tá? E eu também não sei o que é muito bem, esse negócio não, mas eu sei que ele é a laranja. Então toma cuidado. Se você comer o óleo da mostarda, toma cuidado para não botar uns legumes meio laranjas aí, porque pode ser que seja esse Haridra que ele está falando aqui. Não sei se ele é um mushroom, se ele é um cogumelo, se ele é algum tipo de legume. Eu ia falar que ele é a cúrcuma mesmo, porque, né, tem essa tradução de Haridra para cúrcuma, né? Então é isso. E aí, qual foi a minha epifania que eu estou tentando confirmar aqui no segundo comentário, antes de eu falá-la para você, para não confundir mais a sua cabeça do que eu já confundo naturalmente, né? Então vamos ver o segundo comentarista, tá? Vinaiti dararam, Madhu Makshikam. Eu acho que isso aqui já está claro, a gente já está pacífico, né? Que é tudo bebida alcoólica mesmo, que não é o mel. Madhu Pushkara, eu estou agora procurando para ver essa coisa do leite. Madhu Kshaudram, então o Kshaudra também serve, né, como Madhu, que é o mel que é mais doce. Mardvikamitiaru Nadata, beleza, não quero ler isso, porque eu já sei. Maireyo Dhatu Iti Madhava, isso aqui eu acho que está claro. Sadhana, cadê o que eu quero? Brahmadevascha, ele está citando um monte de gente. Pastigurasa, Madhubi, isso aqui não faz diferença para gente. Sarpater, né? Eu acho que. Cadê? Sharkara Krita Sadhya, a gente já sabe isso. Tatra, Paskara, Sanucheta, não precisamos disso. Chaturga. Ele não quer me dar o que eu quero. Tatachacharaka, ele vai buscar, ele está tirando tudo que ele sabe aqui. Está citando até o Charaka. Sharkaro, Maireyo, Madhucha. Isso aqui depois a gente vai ler no Charaka, quando a gente chegar lá daqui a 28 anos. Então não vou nem ficar antecipando. Madhuda, Iti, Sangrahe, Pieva. Não. Kusumba Shaka. Kusumba Shaka. Padmotarika Shaka, Kusumba Shakam. Eu acho que é isso que eu queria. Kshereyasya, Manta Anupana, Dvirodhamaha, Manta Anupana Iti. Dravalodita, Saktako Manta, Kshireya Payasa. Isso a gente já sabe. Maldito. Ele não tirou a minha dúvida. Haridra, ele fala do Haridra, não sei o que lá, Haridra, Iti, Haridra, Pita, Varna, então alguma coisa colorida de vermelho, Shatra, Kavishesha, Kanda. É um tipo de legume diferente mesmo. Parece que não é o Haridra, a cúrcuma longa mesmo. O segundo comentarista concorda. Katutaila é o Sarshapatailam, então ele concorda com o outro que é o mesmo óleo da mostarda. Tá bom, deixa eu explicar para vocês qual é a minha dúvida que eu estava tentando, que eu estou massacrando vocês aqui já, acho que já tá bom por hoje, né? Então a minha dúvida é assim, eu li isso aqui, eu falei, caraca, tipo, eureka, né? Que foi Kshereya iti, Kshirad Daj iti Dutch. Então eu pensei, eu acho que é só quando você come uma coisa láctea que você não deveria usar o manta como anupana, na verdade. E que talvez você não deveria misturar as bebidas alcoólicas. Então a dúvida que eu fiquei lendo esse comentário aqui é, porque na leitura do Samhita, na primeira leitura que eu passei o olho, eu pensei assim, você não pode beber essas 3 bebidas alcoólicas que eu falei, né? Uma bebida alcoólica, de novo, feita da tâmara, uma bebida alcoólica feita do mel e uma bebida alcoólica feita da cana-de-açúcar, seguida de manta, seguida dessa mistura aí, não sei o que, né? E aí depois ele botou o negócio de leite separado. Aí eu pensei, então são as 4 coisas. O leite junto com esses alcoólicos não podem ser seguidos de manta como anupana. Eu achei que era isso. Mas aí depois, lendo o comentário, a sensação que me dá é que você não pode beber essas bebidas juntas. Tipo, você não deveria misturar essas bebidas. Mas não está claro isso.
tá? Não está claro. Mas parece, agora, nessa segunda leitura, eu vou deixar vocês com um ponto de interrogação, que é o meu ponto de interrogação, tá? Eu não sei se você não deveria beber essas 4 bebidas seguidas de Mantanupana. Parece que é isso, porque ele está falando de Anupana, de bebidas, né, pós-prandiais, que é o termo técnico desse negócio. Mas se você consome bebidas, né, depois de comer determinadas coisas, isso aí é viruda rara. Parece que o Shloka está indicando a gente essa leitura. Mas aí, lendo o comentário, eu fiquei na dúvida. Será que o Mantanupana só não pode ser usado quando a pessoa bebe alguma coisa láctea e você não deveria usar nenhuma dessas bebidas alcoólicas juntas? Aí eu já não sei, ficou meio que no ar para mim, porque ficaram 2 coisas separadas aqui, né, no Shloka. Eu já tirei o Shloka da tela, mas se eu botar o Shloka aqui para vocês do Samhitão, vocês vão ver, eu botar um zoomzão nele aqui. Porque, ó, segue o meu cursor. Ele fala Madhu Pushkarabijam Cha. Ele até botou uma vírgula. Essa vírgula não existe no sânscrito no original. Mas a pessoa que compilou isso aqui, ela botou uma vírgula para facilitar a tua leitura. Olha que bonitinho. E aí ele fala Madhu Maireya Sharkaram. Ele fez um samastapada. Você Madhu Maireya Sharkara. Essas coisas juntas aí. Algum problema tem elas, né? E aí acabou, né, metade do Shloka. E aí ele começa de novo. Manta Anupana Ha Kshaireya Ha. Vírgula. Então parece que esses caras aqui estão juntos, esses caras que eu estou mostrando com o cursor aqui agora. Parece que eles estão conectados, até pela conjugação nominal eles estão conectados. Então fica aí uma dúvida. Será que é só depois de beber uma bebida láctea você não pode consumir um manta? Ou será que é depois de beber uma bebida láctea ou algum desses bebidas alcoólicas você não pode consumir o manta? Eu não sei, tá? Na dúvida, o que eu faço? Nada disso. Eu não faço nenhuma das 2 opções, porque aí na dúvida, né? Mas aí, mais uma vez, a gente vê, né? Pronto, vou diminuir ele aqui só para você ficar com pânico da quantidade de sânscrito que tem na tela, né, do negócio. Isso aqui é a primeira vez que eu abri um livro desse, me deu um nervoso, porque eu falei, primeiro, nunca vou conseguir ler isso na minha vida inteira, nem que eu tente durante 20 anos. E aí eu vou parar de dividir tela com vocês. E aí eu estava no primeiro ano da faculdade de medicina, do BAMS, já passamos do tempo horrores hoje, né? Na outra semana também foi. Eu devia ter parado antes desse Shloka, mas me empolguei. Eu estava no primeiro ano do BAMS e terminando o primeiro ano do BAMS, e aí, não, terminando não, estava na metade. E aí eu conheci o Lionel Poirot, que é um aluno lá, que agora mora no interior da França, e foi meu sênior, né, na faculdade. E o Lionel estava se despedindo da gente, ele estava indo embora, tinha terminado o BAMS, estava indo embora. E ele passou no meu quarto para me despedir, eu tinha um carinho muito grande por ele. Ele foi uma das pessoas que interferiu muito positivamente na minha carreira. Ele que me indicou ir para o Acharya, né, e me deu uma direção muito importante. Eu, como um estudante esquisito, como eu sempre fui, o que eu fiz, né, no primeiro minuto que eu cheguei na faculdade de medicina? Eu entrevistei todos os meus seniores, né? E ninguém faz isso, né? Mas eu faço. Então eu pedi 1 hora com cada um deles, marquei na agenda 1 hora e sentei com eles e entrevistei eles, do tipo, quem foi o melhor professor da faculdade, quem foi o pior, qual foi o melhor livro que você já leu, qual foi o pior, o que você acha que eu deveria fazer com o meu tempo enquanto eu estou na Índia, o que você acha que eu não deveria fazer com o meu tempo enquanto eu estou na Índia. E aí eu fiz um compilado de todos os meus seniores e as dicas deles, que eles passaram por aquilo, né? Eu falei, melhor para me ensinar como fazer isso são eles. E aí o Lionel, ele que me disse, vai no Acharya, vai na doutora Mandip, vai na doutora... me deu as orientações que mudaram a minha vida inteira. Eu só estou aqui hoje por causa do Lionel. Eu agradeço ele muito, né? E aí ele veio se despedir de mim e chegou no meu quarto para dar tchau e ele estava com o Charaka Tika, que é esse vermelhão, só que do Charaka embaixo do braço. E eu, né, moleque, no primeiro ano da faculdade de medicina, virei para ele e falei assim, você vai levar esse livro para quê? Né? Você consegue ler o que está escrito aí? E ele falou, eu não consigo ler, mas com o dicionário do lado, eu vou navegando, né? Eu não consigo ler, mas com o dicionário do lado eu vou navegando. E aí eu pensei, caramba, então, de repente tem como abrir esse livro e com o dicionário do lado ir navegando. E eu ia para a casa do Acharya, 6 horas da manhã, a gente meditava durante 1 hora e depois ele lia o Charaka. Só que ele lê o Charaka Tika, essa versão que eu te mostrei aqui, só que esse é o Ashtanga, tem uma do Charaka também com comentário do Chakrapanidata, que é um comentário de 1000 anos atrás. O Acharya, ele sentava no chão, até hoje ele faz isso, ele abria o Samhita e ele lia, né? Desse Tika aqui. E eu pensava, ele lê isso porque ele é indiano, né? Tipo, o cara nasceu lendo sânscrito, porque eles têm sânscrito no colégio, né? No 7º ano, 8º ano, eles têm sânscrito, é obrigatório no colégio.
Eu falei, ele sabe isso porque ele é indiano, mas é impossível, né, para uma pessoa como eu aprender, ainda mais depois de velho, eu tinha 30 anos de idade já, né? Eu não vou conseguir saber esse negócio nunca. Até que a doutora Savitri, eu ia lá pro Ayurveda Academy, e a doutora Savitri, ela brigava comigo quando ela via que eu estava usando um dicionário em inglês. Porque ela falava, você não pode usar dicionário para aprender sânscrito. Você tem que aprender sânscrito no sânscrito. E eu brigava com ela, até hoje eu brigo com ela. Porque eu falava, doutora, não tem como aprender sânscrito pelo sânscrito. Porque se eu não sei a língua, como é que eu vou aprender a língua? Não tem como, eu não tenho referência nenhuma. Eu preciso de uma referência, você precisa de uma... Porque eu sempre aprendi, eu já estudei 14 línguas estrangeiras. Eu nunca estudei nenhuma língua estrangeira sem ter uma língua de referência, né? E ela falava, criança não aprende uma língua com outra língua. Criança aprende uma língua pela própria língua. É o único jeito de você aprender sânscrito de verdade, é pelo sânscrito. E eu falava, essa indiana louca não está entendendo que não tem como fazer isso, né? E eu achava que não tinha. Eu estudei 14 línguas, doutora Savitri, então deixa eu te explicar como se estuda línguas, entendeu? Eu ainda sou assim, né? Imagina como eu era no início da faculdade. E ela falava, tá bom, mas você está errado. Você tem que estudar sânscrito pelo sânscrito. Então ela me ensinou no segundo ano da faculdade de medicina que dá para ler esse negócio. E aí, de lá até agora, eu continuo estudando. Eu tenho aula de sânscrito toda sexta-feira, até hoje, né, depois de 8 anos. E por quê? Porque ela me disse que dá. E eu estou tentando fazer até hoje, né? E aí eu venho aqui quartas-feiras para dizer para você que dá, né? Para você tentar estudar esse negócio no original também. Porque no momento que você pega esse livro, você abre, você consegue... No primeiro momento, você abre um tica desse, você não entende nada, né? Parece que você foi para o Egito Antigo, né? Você está olhando aquelas pirâmides, né? Depois de um tempo, você vê uma letra. E aí, se você vê uma letra e você fala, eu sei que letra é aquela, aquilo ali é um tchan. Aí aquilo ali abre uma fenda na sua cabeça, que aí por essa fenda começa a entrar ar e luz, né? E aí depois de 25 anos, quem sabe, a gente vai estar todo mundo aqui sentado, né, lendo esse negócio no original. Por enquanto não é isso que está acontecendo. O meu sânscrito é uma porcaria, o de vocês está começando, né? Muitos de vocês estão começando também no sânscrito, mas eu prometo para vocês que daqui a 10 anos vai estar bem melhor do que está hoje. É só a gente, tem o quê? 16 pessoas aqui agora, né? Então, vocês são os 16 loucos e loucas da parada do Ayurveda, entendeu? E aí essa é a minha historinha para terminar a nossa leitura de hoje. Tá? Então, na semana que vem, a gente vai continuar lendo esse negócio e a gente vai continuar dando exemplos de Viruda Raras, tá? A gente está um pouquinho depois da metade do capítulo, ele vai continuar dando exemplos para você continuar entendendo que misturar de certas maneiras e processar de certas maneiras não é bom para a saúde humana. Beleza, meus nerds? Então a gente se vê de novo na quarta-feira que vem. Um beijo para vocês. Um OBS, né? Tem uma galera aí querendo fazer livrarias do Vida Veda, né? Então eu tô apoiando esse impulso, hein? Seria muito massa, né? Imagina ter na sala da casa da Selminha, tem um bando de livro ayurvédico, a pessoa pode apertar na varanda, na campainha, entrar lá e ficar lendo na sala da Selma, entendeu? Eu acho que seria lindo ter uma biblioteca do Vida Veda em São Paulo, no Rio, em Salvador, em todos os lugares, só que isso depende do espírito da comunidade, né? Porque você vai ter que abrir a sua casa para as pessoas pegarem os seus livros, né? Ou combinar. Outra coisa que eu acho muito lindo... Que foi, Salminha? Cabe todo mundo aqui. Já dormiram muito. Maravilhoso. Eu acho lindo. Outra coisa que eu acho muito lindo, que se vocês quiserem, é que enquanto eu estiver no Brasil, a gente pode fazer essa leitura ao vivo, na real, também, e transmitir, né? Eu só não tenho espaço para fazer isso. Mas eu vou estar em São Paulo novembro inteiro e em dezembro eu devo estar no Rio de Janeiro, boa parte de dezembro. Eba, no Rio aqui. Legal. Então, se quiser, a gente monta um lugar e senta todo mundo junto. Pode ler aqui, se quiser, Matheus. Pronto. A gente combina no Telegram dos nerds, então, e a gente vai combinando. Porque eu acho muito lindo a gente fazer coisas ao vivo quando é possível, né? E eu sempre faço. A leitura do Jack, por exemplo, desse final de semana vai ser lá no santuário. A galera que estiver no santuário vai sentar todo mundo junto para ler o Jack. Então, é isso. Quanto mais a gente puder estar junto, sentar, estudar junto, eu acho maravilhoso. Tá bom? Um beijo para vocês e a gente se vê aí pelas leituras e estudos da vida. Até a próxima. Ragadirogan satatana shaktan sheshakaya prasudana sheshan hautsukya mohara tidanjaghana yopurva vaidyaya namostu tasmai bishajam sadhu vritanam bhadramagamashalinam abhyas